Porque é que é importante falar sobre o passe? Alguém quer responder? Se concordarem, podem nem sequer concordar com isso. Arrisquem lá. Eu posso logo dizer uma coisa. Sendo uma terapia espírita, é exclusiva no sentido que foi a primeira doutrina a aplicá-la de uma forma sistematizada, de uma forma científica, não de uma forma empírica ou por inspiração, não é? É uma doutrina que aborda diretamente este assunto. Automaticamente, por decorrência, surgiu a terapia do passe, como a terapia da desobsessão, como a terapia da água fluidificada. É uma decorrência do conhecimento, no fundo, não é? Portanto, se é uma terapia espírita, é importante falarmos nas palestras neste assunto. Só por si, depois por muitas outras razões, não é? Depois poderíamos perguntar a cada um de vocês o que é que sabem acerca do passe. Posso começar por mim, eu não sei quase nada. E podem logo perguntar também, então o que é que estás aqui a fazer? Estamos a aprender em conjunto. No fundo, partilha-se o pouco que já se sabe e em conjunto pensamos. É mais fácil pensar em coletivo. É um pouco o que eu dizia há bocadinho. Neste espaço, à sexta-feira, às vezes consegue-se navegar no pensamento com uma fluidez diferente. Criam-se condições que nem sempre nas nossas casas é tão fácil. Por várias razões, porque se calhar há mais estímulos, há mais distrações. E aqui o espaço é quase preparado para isto e outras coisas, mas para isto. E é mais fácil. Em qualquer ponto da doutrina espírita nós sabemos muito pouco ou quase nada, porque o conhecimento é quase infinito e automaticamente o pouquinho que sabemos é quase nada, mas é alguma coisa e já podemos aplicar isso no nosso dia, nossas vivências, não é? E começaríamos logo, por exemplo, por recordar porque é que viemos aqui pela primeira vez. Alguns já estão um bocadinho distante no tempo, já nem se recordam. Nem muito menos como é que chegámos. Já temos alguma dificuldade, não temos tanta flexibilidade mental para imaginar realmente como é que eu olhava para a vida naquela altura. Como é que eu agora olho? O que é que ainda me falta para olhar de forma diferente? Os meus horizontes sabemos que estão sempre abertos só até um certo ponto. Daqui a 10 anos nós vamos pensar a mesma coisa que estamos a pensar hoje em relação aos 10 anos passados. E é importante fazermos estas perguntas, não é? Por exemplo, se nos convencemos que já sabemos o que é o passe, temos que nos preocupar com isso. Porque não estou a dizer que é orgulho nosso, intelectual, mas é não termos consciência do que realmente nos falta aprender. E mais importante disto é porque é que ficamos. Se ficarmos, não é? Porque ao longo dos anos nós apercebemos-nos que nesta casa, por exemplo, já passaram muitas centenas de pessoas, para não dizer milhares, porque já passaram milhares de pessoas. E já passaram por esta casa milhares de pessoas que simpatizaram com a filosofia do Espiritismo. Já passaram por esta casa milhares de pessoas que se calhar até se identificam como espíritas. No entanto, semana após semana estão aqui 30, 40, 50 ou 60 ou 70 pessoas. A equipa espiritual faz aqui uma administração de espaço espetacular. Porque se viessem todos aqueles que gostam desta casa e que gostam da doutrina, não chegavam um espaço 50 vezes superior a este, ou nem nada que se pareça, não é? Por alguma razão ou outra, é evidente que nem sempre é assim, porque nós estamos em pontos evolutivos diferentes e não há dois espíritas iguais. Cada um de nós tem uma capacidade de percepção diferente.
segundo a sua própria evolução intelectual e moral, não é? E há alguns que chegam aqui aflitos e só querem resolver, eliminar a causa dessa aflição. E eliminada, vão-se embora. Serviram-se do Espiritismo e tudo bem, podem-se servir. Mas não percebem porque é que surgiu aquela causa, não é? E essa e outras, ou outras parecidas, vão surgir e vão ter que se servir do Espiritismo de outra coisa qualquer para irem eliminando esses detonadores na sua vida. Se ficarmos, porque se afinizarmos com a ideia da filosofia, estamos no bom caminho para começar realmente a mudar o nosso software, não é? A nossa matriz de pensamento. E aí começamos a pensar em tudo, como por exemplo o passe. O que é o passe, se devo utilizar o passe, quando devo utilizar o passe. Nunca fazer uma coisa por fazer. Nunca fazer uma coisa porque alguém me disse que devo fazer. Nunca devo fazer uma coisa sem perceber como é que ela funciona. Porque senão nem sequer somos espíritas. Um espírita é um tipo chato, exigente e que gosta de perceber o funcionamento de todas as coisas, não é? E nunca, em circunstância alguma, não ir ao passe porque alguém me disse que eu não devo ir ao passe. Então é que está o caldo entornado. Então, há uns que se servem do Espiritismo e vão embora, há uns que se servem do Espiritismo, simpatizam com a ideia e ficam, e depois até servem o Espiritismo. Ou seja, a doutrina já está dentro deles e a doutrina depois sai de dentro deles. É um dos pontos a seguir, não é? Depois ainda há outros a seguir, mas não é assunto para hoje. Sabemos que somos mais ou menos felizes consoante vivemos mais próximo ou mais afastados das leis divinas, não é? E também sabemos que muitas vezes nos esquecemos disto. Até os espíritas se esquecem. Porque às vezes parece que nós temos dois cérebros, digamos assim. É um aqui dentro e outro lá fora. Aqui dentro é tudo espetacular, somos todos porreiros e não sei o quê. Mas depois temos outro modo, acionamos outro modo, depois mais inconsciente, em que fazemos muitas coisas sem pensar sequer. Não é? E depois derrogamos as regras dos jogos. Tem regras e às vezes, além de não as conhecermos, ainda por cima as violentamos, essas regras. E depois não existem exceções. As coisas têm que funcionar de acordo com as regras. Quer nós acreditemos nelas ou não, quer nós as conhecemos ou não, e quer nós peçamos desculpa ou não. Porque isto não tem lógica pedir desculpa e ser isentado de alguma coisa. Não é? Porque senão não havia o mérito. Daí que esta, se calhar, é a parte principal da doutrina espírita. Convém nós conhecermos muito bem o funcionamento de todos os alicerces, mas depois chegar à decorrência ética-moral. Só aí é que seremos mesmo simpatizantes da ideia. Concordam? O espírito é aquele que se esforça, como dizia Allan Kardec, não é? Mas esforça-se em quê? Em mudar o comportamento. Esse é que é o verdadeiro espírito. Senão, se for só como eu, só teoria, estou para aqui a debitar. Só que realmente somos humanos e esquecemos de muitas coisas, muitas vezes. Temos o tal dualidade de existência. Aquela que quando conseguimos parar um bocadinho mais e raciocinar e ser mais assertivos, e é aquela em que vamos na corrente. Vivemos um dia inteiro a uma velocidade tal que nem temos possibilidade sequer de pensar no que estamos a fazer, de escolher, de optar, de parar, de negar, etc. E isso é que faz com que haja muitos acidentes. É isso que faz com que tenhamos muitos trambolhões, digamos assim. Mas também faz parte. Porque são esses trambolhões que nos faz acordar.
Agora, se já os pudermos evitar, a caminhada é mais tranquila, não é? Sem dúvida. A doutrina espírita afasta qualquer idolatria pelo sofrimento. Nas religiões há um bocadinho esta idolatria, não é? Parece que só se salva quem tem uma vida de sofrimento, não é? Tem um mérito, vai entrar nas portas do céu, não é? A doutrina espírita derroga completamente essa ideia. Combate completamente essa ideia, não é? Nós estamos aqui para ser felizes. Porque quem é que lucra com esse tipo de existência? Ninguém. Não é? Isso é uma interpretação completamente deturpada dos objetivos divinos. Só sofremos por livre-arbítrio. Só estamos numa situação menos positiva ou menos feliz porque nos candidatamos a ela. Não foi porque a vida funciona assim. Não é? E como diz o Chico Xavier, tudo passa. Todos nós, esta semana, por exemplo, todos nós tivemos, de certeza, episódios complicados em diversas áreas, não é, da nossa existência. Se não foi esta semana, foi há um mês, se não foi há um mês, foi há um ano. Nenhum que está aqui está ilibado ou isentado de passar por situações mais complexas, porque nós estamos a ser testados, estamos num planeta de expiação e provas, todos nós estamos a ser testados em diversas áreas. Automaticamente passamos por etapas mais complicadas. Se nos lembrarmos dessa ajuda, tudo passa. É uma questão de tempo e do que eu estou a fazer neste momento. Não é? É sempre transitório. Exceto para aqueles que gostam de ser vítimas, não é? Gostam de assumir o papel de coitadinhos e é assim que se sentem bem, mas isso já é uma disfunção. E depois, para nós então sermos mesmo felizes, temos que ser saudáveis. E para sermos saudáveis, segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje, século XXI, temos que ser saudáveis em todos os capítulos associados à saúde. Não é? Há 100 anos atrás, ser saudável era termos um bem-estar físico. E pronto, já estávamos saudáveis. Hoje há pessoas que são 100% saudáveis no aspecto físico e que não são nada felizes, nem são nada saudáveis. Concordam? Há pessoas que se suicidam que têm uma saúde de ferro física. Portanto, nós somos seres mais complexos, somos seres mais integrais e temos que trabalhar muitos outros capítulos para além do físico. Há 100 anos atrás ou há 200, nós tínhamos mesmo que nos preocupar em sobreviver. Não tínhamos outro tipo de prioridades, porque nem sequer tínhamos tempo para elas, nem sequer as tínhamos ainda, se calhar, conhecido. Tínhamos que nos preocupar em alimentarmos e investirmos para sobreviver às intempéries naturais, não é? Hoje, salvo raras exceções, já temos outros espaços, outros capítulos da nossa vida que temos que trabalhar para ser felizes. E são esses, quando nos distraímos e quando não trabalhamos, fazem com que não possamos ser felizes em determinada altura. Então, vamos começar pelo mais fácil, que é o bem-estar físico. Até nesse nós às vezes falhamos completamente. Não é? Como diz o Eduardo de Barcelos, às vezes por 10 centímetros de língua estragamos o resto do corpo todo. Só para dar prazer a 10 centímetros de língua, não é? Aquilo dura ali uns segunditos e depois é uma desgraça. Portanto, isto é o mais fácil. E nem isso às vezes nós vamos conseguindo. Depois temos o bem-estar mental, por exemplo. Isto não tem uma ordem, foi aleatório. Já é muito mais complicado. Não é? Sabemos que muitas vezes estamos numa vivência qualquer, coletiva, e um descreve essa vivência e o outro que a viveu da mesma forma, no mesmo momento e no mesmo espaço, descreve-a de uma maneira completamente diferente.
porque a sua mente vive a coisa de uma forma completamente diferente. Pode ser uma mente mais arrumada, uma mente mais feliz, mais otimista, mais racional, mais esperançosa, etc, etc, etc. E isso é que faz a diferença. Quando às vezes vemos alguém a despejar queixas, a despejar problemas, é uma pessoa queixosa e problemática, porque a vida não tem que ser assim. Nós podemos às vezes ter que passar por um período desses, mas se estivermos muito tempo num período desses, temos que pensar seriamente nisso. Nós estamos a atrair uma vida dessas e não tem nada a ver com lei de causa e efeito, não tem nada a ver com o processo que eu tenho que passar, tem a ver com o que eu estou a atrair e com o que eu quero para mim. E eu não sei pensar de forma diferente. Depois temos o bem-estar social. Eu posso ter saúde física, posso ter mais ou menos mentalmente uma vida mais ou menos equilibrada, mas socialmente eu não estou feliz, nem sou feliz. E não consigo ter saúde integral por causa disto. Porque isto pode acarretar muitas tristezas, muitos complexos, muitas frustrações, etc. Não é? É mais uma área que nós temos que ser equilibrados, ativos, e temos que trabalhar. Como dizem muitas vezes os oradores desta casa, e o Ulisses sobretudo, quando alguém diz, mas eu não tenho amigos, é porque não é amigo de ninguém. Quando nós somos amigos das pessoas, não nos falta amigos. Se nós só quisermos amigos, estamos no caminho errado. Não interessa ter amigos, interessa é ser amigo. Se formos amigos, eles vão nascer como cogumelos à nossa volta. Mas nós estamos sempre a cobrar a amizade, não é? Estamos sempre a cobrar dos nossos amigos, porque isto, porque aquilo, porque, olha, o meu melhor amigo, e afinal foi de férias com o fulano ou com a fulana, mas eu não tenho que ter ciúmes das amizades também, não é? Somos tão complicados que às vezes só arranjamos problemas. E inseguros, extremamente inseguros. E faz com que socialmente as coisas não funcionem, algures no tempo e algures na nossa vida. E a insegurança respira-se, consegue-se respirar. Por mais que nós a escondamos e por mais que nós disfarcemos a nossa fragilidade, percebe-se, cheira-se, sente-se que nós não somos pessoas sociáveis nem com facilidade na sociabilização. Depois, para sermos saudáveis, também temos que ter saúde no nosso espaço profissional. Se não estivermos bem com a nossa profissão, também não estamos saudáveis. Isto complica-se. E sabemos que é verdade, muitas vezes. Não conseguimos ter saúde mental, social, física, porque isto depois somatiza tudo, não é? Isto tudo é uma unidade processadora em que um departamento complica os outros departamentos todos. Está tudo interligado. Mas isto era uma palestra para a lei do trabalho, não é para hoje. E já foi muitas vezes, não é abordado aqui. Saúde financeira. Mas se eu estiver a passar por dificuldades, não posso estar bem. Não posso estar bem mentalmente, socialmente, fisicamente, se calhar. Não tenho acesso aos cuidados de saúde, etc, etc. É verdade. Mas mesmo isto tinha conversa e pano para mangas para se falar muito sobre isto. Não é? Porque depois existem as tais necessidades verdadeiras e as necessidades fictícias, e o que para um é básico, para o outro é muito supérfluo. Não é? Isto está a evoluir muito rapidamente na nossa sociedade. Em 2 ou 3 gerações de consumismo, está-se a chegar a um ponto em que facilmente já se concluiu que a felicidade não está no consumo, nem está em ter uma fortuna gigantesca, nem nada disso. Está sempre no equilíbrio. E está sempre em dominar a matéria, o espírito dominar a matéria, não ser dominado por ela.
mas nós só passando por ela é que realmente, isto realmente é verdade, não é? Isto aqui só me trouxe fechatezes. Temos sempre, quase sempre que passar por elas. Só teoria muitas vezes nos chega. E é pena, porque assim gostávamos de passar por algumas complicações. Se não estivermos bem em termos afetivos, ou sexuais, ou só afetivos, também pode ser complicado sermos felizes, porque a afetividade ainda é uma necessidade, ainda e para sempre. É uma necessidade necessária ao nosso equilíbrio. Até um toque é suficiente, não é? Um abraço. Nós somos, os humanos precisam de ser tocados, precisam de sentir uma presença humana à nossa volta. E se não estivermos bem nesse aspecto, a não ser que já sejamos espíritos daqueles muito à frente, mas às vezes damos um passo maior que a perna, não é? E não podemos passar do ponto A ao C sem passar pelo B. É identificar esse problema. Se isso é um problema, há que trabalhar o assunto. Uma altura estava num seminário do Divaldo e ele deu-se ao trabalho. Ele disse e fez questão de sublinhar que o que ele estava a falar não era espiritismo. Isto não é espiritismo. Mas às vezes algumas matérias estão indiretamente relacionadas, como já dissemos anteriormente, estão todas indiretamente relacionadas com a doutrina. E ele, nesse seminário, falava sobre a emancipação da alma. E falou em muitas possibilidades de o fazermos, através do sono, do sonho, do sonambulismo, etc, etc, etc. E depois deu-se ao luxo, ainda que sublinhou mais uma vez que não era espiritismo e que a interpretação dos sonhos é um risco muito grande, até porque nós somos um universo, cada um de nós é um universo gigantesco de experiências e de imagens e de formas psicológicas de sonhar, etc. Portanto, é um risco, mas arriscou fazer algumas interpretações. E houve pessoas que olha, já agora, eu sonho muitas vezes com isto. E ele disse, pode ser que tenha a ver com aquilo. E lembro, era um auditório, pai, de 600 pessoas. E lembro que uma senhora aí dos seus 60 anos, mais ou menos, disse, eu sonho repetidamente com um lago gigante em que eu mergulho nesse lago de águas cristalinas. Eu penso que a senhora, quando quis falar sobre isso, foi para dar uma imagem angelical da experiência dela. E ele disse, olha, o lago representa a líbido. E as águas representam não sei o quê, não sei como é. A senhora tem uma necessidade muito urgente de se relacionar com o sexo oposto. Eu, se fosse assim, procurava imediatamente um parceiro. Portanto, é falta de afeto, não é? Ou de sexualidade. Cada um de nós tem que procurar o que é que nos faz falta e porque é que eu não estou feliz neste momento. Porque qualquer coisa pode complicar todo o processo. E aquela senhora era realmente a ausência de um parceiro. Escusava era ele ter dito em frente a 600 pessoas e aquilo estava a ser gravado ainda por cima. Às vezes ele é um bocadinho mau, não é? Para só jeito, não é? Para só jeito. Ela queria brilhar, queria fazer uma interpretação espetacular e uma intervenção espetacular, e ele pensou que ela ia dizer que ele era um espírito iluminado, etc. Mas não era. Saúde espiritual. Cada vez se complica mais, não é? Porque é aquela velha representação. Nós somos uma espécie de um iceberg, não é? A linha da água está aqui e nós estamos a ver isto. Isto aqui realmente parece que está tudo conjugado para sermos felizes. Financeiramente, socialmente, não sei o que mais. Mas está aqui um passado tão complicado que eu, ainda por cima, nesta existência, não estou a trabalhar, nem estou a equilibrar, que faz com que eu não possa estar saudável. Há ali qualquer coisa que eu não me sinto bem, espiritualmente falando. E eu sou um espírito. Então nós, no século XXI, estamos cada vez mais a trabalhar isto. Ao trabalhar isto, trabalhamos tudo.
porque é tudo associado à nossa essência número 1, que é sermos espíritos. Depois é isto que está aqui. Termos consciência e começarmos a investir algum tempo em estudar a reencarnação para termos uma pequena ideia de como estou neste momento e porque é que eu, porque é que eu tenho uma tendência forte para aquilo e aquilo não me faz bem. Porque é que eu sou demasiado agressivo ou sarcástico ou ciumento ou isto ou aquilo e sei que isso não é bom. Porque é que eu tenho uma tendência bélica? Porque é que eu, etc, etc, etc. Não tem a ver, alguns procuram uma explicação porque os meus pais assim me educaram. Mas porque é que eu tive aqueles pais? Não posso pôr a culpa nos pais, nunca posso pôr a culpa em nada e nem em ninguém. Eu tenho é que analisar o meu ficheiro é este. E depois eu quero sempre atribuir a responsabilidade a terceiros ou à sociedade, falo sempre na sociedade, mas porque o Passos Coelho nos últimos 4 anos e agora não sei que é o António Costa, eles não têm nada a ver com isso. Tem a ver o que eu sou e como estou, porque é que eu estou neste planeta, porque é que eu estou em Portugal, em Braga, e porque é que nasci em 1900 e não sei das quantas. Foi porque sim, não é? Eu estou aqui neste momento porque cheguei aqui assim. E perceber mais ou menos bem como é que funciona a reencarnação para ir calibrando a nossa existência. Ter consciência, quais são os pontos mais importantes para trabalhar naquele momento. Porque é que eu preciso às vezes ir ao passe? E porque é que é importante às vezes ir ao passe? E nunca esquecer a lei de causa e efeito. O que é que faz isso? Que às vezes a tal inconsciência, nós sabemos disto tudo, mas parece que não sabemos. A tal linha, não é? Esta já não faz linha nenhuma. É assim, eu vou em direção ao mais infinito e algures em 2017 estarei aqui, por exemplo. Se eu há muitos séculos, há muitos milénios, estou numa linha do tempo com um comportamento que vai acontecendo de uma forma evolutiva normal e que eu, por exemplo, tenho tido uma existência dentro de um determinado tipo de parâmetros que já tomei consciência que são responsáveis por eu ter determinado tipo de problemas e tenho uma semana complicada, tenho um mês, tenho um ano, tenho uma existência muito, muito antiga, sempre naqueles parâmetros e depois de repente quero que um passe resolva um problema de milhares de anos. Ou quero entrar dentro de uma associação espírita e quero resolver um problema de milhares de anos em 5 anos. Não tínhamos ilusões, não vamos conseguir resolver. Porque nós somos seres que funcionamos muito ainda por mecanismos inconscientes. É tal situação que aqui dentro somos uma pessoa, lá fora somos outra. Nós temos consciência que a maldicência faz muito mal, mas ainda não resistimos a entrar numa conversinha de grupo para criticar alguém, por exemplo. Não é? Tem a ver com coisas que fazem parte de mim ainda, que eu estou a sacar devagarinho. E se eu sou realmente muito nervoso, sou muito agressivo, chego aqui muito agitado, com o metabolismo a 200 a hora, eu não me vou conseguir concentrar e recolher e que depois o passe funcione, ou que a palestra entre cá dentro, não há hipóteses. Não é? E depois ainda por cima esgotei o tempo de concentração, aqueles últimos 5 ou 10 minutos antes de chegar aqui, que são fundamentais, estive a falar para o lado. Lá se vai a última oportunidade que eu tive para me concentrar. E a equipa espiritual às vezes quer se debruçar individualmente sobre cada um de nós e não consegue, eles próprios dizem isso, não temos hipóteses nenhumas. Vocês nem sequer estão aqui, são outro sítio qualquer.
E poucos de nós conseguimos estar uma hora inteira aqui dentro. A nossa mente foge para tudo quanto é lado. A viagem que acabei de fazer, um problema que deixei para resolver. Não conseguimos estar aqui totalmente recolhidos e desligados. Automaticamente isso tem a ver com tudo. Não é? Só que nos esquecemos disso. Sabemos, mas esquecemos. Que é isto, não é? Quantos de nós têm consciência de quem é, do que é? Acho que nenhum de nós. Eu não tenho. Eu não tenho. Aqui há uns anos fizemos este exercício no grupo de jovens. Cada jovem, éramos pai 12, cada jovem recebia, eu ainda era jovem nessa altura, recebia 11 folhas dos outros 11 colegas, não é? E punha nessa listagem uma lista de defeitos da Maria, do João, do Pedro, do Carlos, não sei de quem. Cada um recebia 11 listagens e ficava chocado quando dos 11, 10 dizia que ele era um chato, por exemplo. Ou que era desagradável, que não era uma pessoa muito agradável. Ou que era uma pessoa insegura. Se só 2 dissessem isso, é porque esses 2 não gostam de mim, não é? Os outros 9 não dizem nada disso. Mas se 11 ou 10 dissessem que eu era uma pessoa triste, ou demasiadamente isto, ou demasiadamente aquilo, e somos, só que não temos consciência disso. Porque se fôssemos pessoas espetaculares, tínhamos uma fila de pessoas à espera de se candidatar a serem nossas amigas, e não temos. Somos pessoas porreiras, mas não somos tão porreiras como pensamos. Só este mundo estava muito melhor. Não é? Ou seja, temos muita coisa para trabalhar, e ainda bem. O interesse da vida está nisso, só não tinha piada nenhuma, se já tivesse tudo feito. Era bom se já não tivéssemos. E depois, como dizem também os espíritos, conheceis os escaninhos da alma, conheceis todos os cantinhos da alma, nenhum de nós conhece. Quando às vezes se diz, era uma pessoa tão espetacular, será que era? Todos nós temos muita coisa mesmo, que não é de se declarar. É verdade, não é? Todos nós temos muita coisa que se pudéssemos voltar atrás não tínhamos feito. Ou então estamos muito iludidos, acho eu. Espero que possa estar a falar por todos. Se não puder, estejam à vontade para se zangarem comigo. Então, como é que eu estou neste momento? Tenho muitas coisas boas, tenho outras menos boas. Mas é isto que eu sou neste momento, eu gosto muito de mim. E espero que todos vocês gostem da vossa melhor versão, que é a atual. É a versão não sei das quantas, 2017, não é? 2017 na Terra, porque muitos de vocês são extraterrestres, já vêm de outros sítios. Acho que todos nós somos extraterrestres, não é? Não tivemos o início aqui neste planeta, mas uns são viajantes recentes, que vê-se logo, não é? Tem aquelas excentricidades e tal, não sei. Então, quando estamos menos bem, recorremos às terapias. Hoje em dia, antigamente tínhamos só o médico de clínica geral. Aqui há 20 ou 30 anos, temos que ir ao médico, clínica geral, não havia outra coisa. Depois começaram a aparecer os especialistas, e hoje dentro das especialidades já há subespecialidades e por aí fora, medicinas alternativas, e ainda bem. Ainda bem. E temos a profilaxia. O espiritismo é uma doutrina profilática. Se nós conseguirmos alinhar com as leis divinas, mais vezes e mais tempo, é uma terapia profilática, porque nos imuniza contra muita coisa. Contra a infelicidade, contra o sofrimento, a frustração. Aplica-se sempre antes do problema, não é? Nós às vezes temos consciência que estamos a fazer uma coisa, isto não é correto, mas é só desta vez. Só mais esta vez. Só que isso depois repete-se às vezes muito tempo. Existem milhares de tipos de terapias hoje. Há nomes tão esquisitos que nós nem sabemos o que é que aquilo é.
e alguns são mais snobs do que outra coisa, não é? Mas está na moda, é in e temos que experimentar tudo, se quisermos. Um dos que eu acho que não é nada snob, que funciona, pelo menos para mim funciona muitíssimo bem, é a musicoterapia, que faz calibrar a máquina toda e deveria ser receitado determinado tipo de acordes e sons para cada tipo de agitação, de tristeza, etc. Isto já existe em hospitais americanos e não só, europeus também. Porque isto pode-se registar os efeitos e registam-se nas salas de cirurgia. Se estiver a tocar determinado tipo de música, o paciente recobre, na sala de recobro, com outro tipo de telemetrias em termos de registros, tipos completamente diferentes de tensões arteriais, etc. Isto tem um efeito profundo no nosso perispírito e no nosso corpo físico. Agora, até nisto, às vezes, nós fazemos asneiras, não é? Há músicas para todo tipo de horas, mas se eu me quero acalmar e eu escolho uma música que vai entornar o caldo, não é? Se eu quero conseguir uma boa noite de sono e ponho uma música que não me vai permitir ter uma boa noite de sono, mas cada qual sabe de si, cada qual tem a sua receita. Esperemos que tenhamos todos uma receita. E perceber mais ou menos depois como é que isto funciona, não é? Porque é que é o mundo das energias. E nem é preciso entrar pela teoria. Recentemente deu aquela série do Albert Einstein no National Geographic, não sei se viram. Foi espetacular. Era uma mente que tentava perceber como é que funcionava tudo, mas não de acordo com os padrões académicos. Por isso que ele chegou onde chegou. E é tudo fantástico, é tudo maravilhoso nós podermos perceber como é que funciona. E o fluido cósmico universal, o perispírito, o passe, etc., é uma coisa absolutamente maravilhosa. E que devemos investir algumas horas da nossa vida para estudar isso. Então tudo está em tudo, não é? Esta sala, não há aqui vácuo nenhum. Esta sala é um oceano de energias e de estados de matéria diferentes, que nós nem nos apercebemos. Existem muitas projeções deste espaço. Quando alguém entra aqui e diz assim, não, realmente, isto aqui está espetacular, tem um ambiente perfeito. Pode não ter. É o espaço dele. E se calhar é o espaço predominante deste espaço. Mas existem outros. Existem canais de pensamento aqui, existem muitas outras formas de comunicação. Muitos aqui são hipnotizados à distância e adormecem durante as palestras porque espíritos obsessores não querem que eles ouçam as palestras. Há aqui energias negativas também. Se nós permitirmos, e nós muitas vezes permitimos, nós o próprio, não é? Não podemos fazer nada. Não se consegue estanquizar as coisas até à perfeição. Consegue-se, mas não é fácil. Então o passe incide sobre o perispírito, que é aquele nosso corpo intermédio que nós, espíritos, precisamos para podermos interagir com o corpo físico. E esse perispírito, só focando aqui 3 ou 4 ou 5 características, centenas de características, é um revestimento fluídico do espírito. Transmite ao espírito as impressões dos sentidos físicos pelas correntes magnéticas e, por sua vez, transmite ao corpo a vontade do espírito através dos fluidos nervosos. Tem uma estrutura eletromagnética. É o molde do corpo físico. Ou seja, é um corpo que registra tudo ao segundo. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas trocas energéticas passam por este corpo, vão-no purificando ou intoxicando. Até que há uma altura que ele já não aguenta mais. E um órgão correspondente do corpo físico vai sofrer com aquilo. Assimila o fluido cósmico universal pela atmosfera fluídica que o rodeia. Qual é a atmosfera fluídica que nos rodeia?
É a atmosfera produzida pelo meu pensamento. Ou seja, tudo aquilo que eu penso vai-me acompanhar permanentemente. E todas as companhias que são afins com o meu pensamento vão constituir o meu grupo de compinchas que me vai acompanhar e que vai alimentar essa atmosfera fluídica. Mais uma vez, eu sou sempre o responsável, não é? É constituído pelos centros de força. Nele, no perispírito, têm origem as doenças endógenas, ou seja, que vêm do interior. E exterioriza-se com uma irradiação específica que nós chamamos a aura, não é? É um foco de energias, uma fonte fluídica permanente. Ou seja, nós somos autênticas chaminés. Nós, neste momento, estamos a somar aqui uma atmosfera espiritual, de acordo com a qualidade de cada um e com a entidade de cada um. É verdade, não é? Até que já se sabe, os físicos já o disseram, que é uma questão de tempo para começarem a aparecer as máquinas que vão permitir filmar o pensamento. O tribunal vai ser muito importante, essas máquinas, não sei se não é? Agora o polígrafo já vai passar à história, vão ser estas máquinas. Hã? Não é possível. Pois. Acha que isso vai acontecer? É uma questão de tempo. É? No mundo espiritual nem é preciso essas máquinas, é visível, é observável, não é? Nós não nos conseguimos esconder, até nisso às vezes esquecemos, não é? Que é, pensamos que estamos no nosso cantinho, a ter os nossos secretos, pensamentos. Nunca estamos sozinhos. No mínimo está lá o espírito protetor, não é? Não existe o crime perfeito, não existe a conjuração perfeita, nem a conspiração perfeita. É uma ilusão, é uma mesma infantilidade do ser humano. Isso não existe nem nunca existirá. Às vezes temos direito à privacidade, quando a merecemos, quando trabalhamos para merecer uma proteção magnética à nossa volta, uma proteção magnética do nosso lar, etc. Mas isso é raro, nos dias de hoje é raro. Então os centros de força o que são? Estão localizados em centros específicos onde a troca energética é mais abundante. Os centros de força são então uma espécie de válvulas, onde se faz a assimilação ou o desperdício energético. Quando se faz esse desperdício de uma forma muito descompensatória e desequilibrada, vai se tornar este sítio deficitário em termos energéticos e vai acontecer ali uma doença. Ou porque eu não estou a usar bem o meu aparelho genésico, ou o meu aparelho alimentar, ou respiratório, ou o computador lá em cima só tem pensamentos tóxicos, etc. Isto tudo está interligado. Estão localizados no perispírito, têm uma correspondência no corpo físico, através deles o perispírito dá e recebe ordens ao corpo físico e ao espírito. Através deles absorvemos a maior parte do fluido cósmico universal. Daí que a importância do pensamento. Se nós estivermos tristes, estamos a desperdiçar energia. Se estivermos alegres, parece que aspiramos a energia toda, né? Estamos em sintonia com o universo, com o bom universo. Então, se pararmos para pensar nisso, já não sou só eu. Eu estou mergulhado num universo de energias. Vamos imaginar a Terra não como um corpo físico, mas como um magneto gigantesco de energias. Já pensaram a Terra dessa forma? Ou da vida dessa? Porque isto que está aqui, isto não existe. Isto existe para o meu corpo. Para os espíritos isto não existe. Eles passam desta parede para o outro lado, sem esbarrar na parede. Isto é tudo energia, como dizem os físicos, isto é energia condensada. Se aproximarmos aqui um telescópio eletrónico, já não vemos a parede. Vemos os eletrões a alta velocidade. Se atirássemos esta parede próximo da velocidade da luz, ela transformava-se em energia novamente. Ela está neste estado momentâneo, não é? O som é energia, mas está noutro estado da matéria. O calor,
o feixe que sai daqui para mudar o slide, isto tudo é matéria, são estados de matéria diferentes. Portanto, existem, tudo isto, tudo o universo é matéria. E nós vamos sentir melhor ou pior consoante nós termos consciência disso e manipularmos no bom sentido essa matéria. E sermos responsáveis e conscientes desse fenómeno. Outra coisa, nós também nunca podemos responsabilizar as energias por nos ter prejudicado, porque nós temos que trabalhar a nossa própria proteção. Dizer que, mas eu tive com fulano, fiquei com uma dor de cabeça, não sei o quê, porque eu não estou devidamente consciente disso e preparado para isso. O Divaldo dizia isso muitas vezes, quando era jovem, e ia muitas entrevistas provocadoras, em que o ambiente era negativo em termos espirituais e ele saía sempre muito incomodado durante algumas horas. E ele acabou por partilhar porque ele não tinha ainda consciência disso, nem o que é que tinha obrigatoriamente que fazer. Até nisso, nós temos que estar sempre ativos. Não é? Temos que fazer a nossa parte, no fundo. E depois vamos ter uma estanquicidade a rodear-nos, em termos de proteção. No meio da maldicência, estar com bondade, no meio da tristeza, estar alegre, no meio do pessimismo, sermos otimistas e por aí fora. Então vivemos mergulhados neste mundo de ondas. Através do nosso cérebro exteriorizamos as ondas que nos são peculiares e absorvemos aquelas que sintonizamos. Se não sintonizarmos as boas, não há hipóteses. É tão simples quanto isto. Isto, afinal, até é fácil, não é? Só que nos esquecemos. É muito fácil, a teoria. O passe é uma coisa muito simples. É uma transmissão de energias fluídicas vitais que alteram o campo celular. Ou seja, é uma terapia de recurso. Eu tenho consciência que não estou bem. Preciso de uma reenergização, preciso de tentar alterar o meu campo celular, de equilibrar algo. E vou ao passe, com este objetivo. Luís, Com este objetivo. mas também era importante que as pessoas que nos transmitem no passe também tenham energias. Não é importante, é obrigatório. É obrigatório. Ok, Porque se eu for passista e não me sentir bem nesse dia, não posso querer no passe. Aliás, como eu disse aqui isto, se eu já há séculos que ando naquela onda, se tenho a ilusão de que o passe me vai mudar naquela hora, eu se assumo trabalhar numa equipa de passistas, não é naquele dia que tenho que me preocupar com isso, é a semana toda, é o mês todo. Se eu naquele dia desgracei-me, não posso ir ao passe. Porque a pessoa vai absorver as minhas energias. Nem posso ter produtos tóxicos no meu corpo, sequer. Não posso ter bebidas alcoólicas, não posso ter bebido 2 ou 3 cafés antes, não posso ter fumado, etc. Porque a pessoa vai receber todas aquelas toxinas no seu perispírito. Nem posso ter lixo mental, porque aquilo vai se sentir. Se a pessoa tiver muita sensibilidade, vai perceber aquilo imediatamente. A maior parte das pessoas não tem. Nem sequer sabe o que está ali a passar. Mas há outras pessoas que têm e apanham aquele impacto no seu perispírito. Portanto, se ela não deve, ela tem obrigação disso. Não existem pessoas nem passistas perfeitos. Mas existem algumas coisas que são mínimas que nós temos que nos preocupar durante a semana, durante o mês. Foi. E o que vai receber o passe tem obrigações também. Vamos já ver mais à frente. É o objetivo desta palestra. E não só. O passe visa o reequilíbrio orgânico, psíquico, perispiritual e espiritual do paciente. Ou do beneficiado. Ou do passado. O passista e o passado, não é? Tipos de passe. Espiritual ou magnético.
predominantemente, porque não pode ser 100% uma coisa nem 100% a outra. Não se consegue ser 100% uma coisa nem 100% a outra. Pode ser direta ou à distância, se for uma irradiação. Numa prece fazemos uma irradiação muitas vezes, um passo à distância. Pode ser individual ou coletivo. Este pode ter mais força ou não. É a soma das energias. Pode haver um passista que tenha mais energia do que 5 ou 6 passistas juntos. Ou pode haver 6 passistas que estão na sala e há 1 ou 2 que não simpatiza com o resto e a harmonia está instalada e não há uma concentração ideal e o trabalho está comprometido. Assim como há 6 passistas que estão ali a fazer um trabalho espetacular, a pessoa entra ali que nem sequer se está a recolher, só está com curiosidade, a ver o que está ali a passar, a ver se vai lá um empurrão, uma estalar. Está ali cheio de medo, não é? O passo não está a funcionar, não há hipóteses. Isto é sempre o bom senso, é uma questão de nós pensarmos muito bem, não há aqui regras rígidas nem absolutas, é uma questão de bom senso. Nem interessa ser espírita ou não espírita, mas pronto, já há passos mais espíritas no sentido de seguirmos este bom senso. Não espírita, normalmente é aquele padronizado, cheio de técnicas e rituais, etc. Faz ali uma limpeza, quase como quem está a limpar com um espanador um perispírito. E este é o mais importante, é o autopasse. Isto é que deve ser feito diariamente. Até que o chuveiro, quando estamos a tomar um duche, imaginar que aquilo é um passe. Mentalmente já nos estamos a pôr ao jeito. Com a música, com uma série de coisas, não é? Efeitos do passe. A mente renovada reergue a vida microscópica. É uma bola de neve isto. As energias resultam no sentido da nossa atitude no passado e no presente. São observáveis pela quirliografia os efeitos. Não tem contraindicações. É das poucas terapias que não tem... A não ser o passe não é responsável por isso. Mas assim como na Igreja Católica há os Papa Hóstias, aqui há os Papa Passos. Isto está gravado, vai ser gravado, não é para ofender ninguém, mas é verdade. É verdade, é uma questão de termos consciência disso. Luís, se calhar nessas contraindicações, temos aquela situação que falaste atrás, do passista que não está bem, e que é uma contraindicação, certo? Sim. Ou seja, não é o passe em si, é o passista neste caso. Não é o fenómeno em si que nós estamos a falar. É isoladamente um dos seus protagonistas é que está a comprometer um processo. O processo não é. Daí que a pessoa tem que ser consciente. Claro. Claro. É uma coisa muito importante essa. Pronto, vemos aqui uma fotografia de quirliografia em alta frequência. Todos nós temos a tal aura, não é? A radiação energética do perispírito, que na maior parte de nós não é assim tão azulinha, tem muitas zonas escuras e muitos buracos, algures. E às vezes tem muitas zonas destas e depois dá-se um passe, volta-se a fotografar e a zona desapareceu e passou a ficar equilibrado. Só que não é assim vulgar haver sítios. Aqui há uns anos havia no Gaia Shopping uma loja que fazia fotografias destas. Acho que já fechou. Desculpa, essa é uma mão. São dedos. Depois há também quem tenha uma aura mais ou menos de 2 centímetros e há quem tenha uma aura de 10 metros ou 15 metros. O que é que isso quer dizer? Que a pessoa só por passar sente-se a presença dela, a energia dela, a paz dela, a calma dela. Ou o contrário, a poluição, a toxicidade, a agressividade, etc, etc. Luís, mas eu conheço pessoas que são frenéticas, não é? E, no entanto, essas pessoas têm uma energia fora do comum, porque até é sugada essa energia dela. É sugada, porque... Em termos de princípio vital. Porque realmente em termos de sensibilidade, ela não. deixa ficar Que não é agradável. a energia dela onde passa e Em termos de material, é bom, não é? Para utilizar, mas em termos de presença nunca é muito agradável, porque cansa.
Durante 5 minutos, a partir de 5 minutos, já ninguém aguenta, não é? Não, É quase como ninguém aguenta estar à beira de crianças hiperativas muito tempo. Chega a um ponto que apetece prendê-las num armário, não é? Um adulto é igual, digo eu. A mim faz muita confusão, porque eu fico logo cansado, só de olhar. O quê? Para uma criança hiperativa? Sim, ou um adulto, que há muitos adultos hiperativos. Mas uma criança hiperativa... Não existem, no geral não existem crianças hiperativas. Nunca subiu, foi a uma árvore, nem nunca teve uma infância como tivemos há 2 gerações ou há uma geração atrás. Vamos acelerar, que ainda tenho meia dúzia de slides, acho eu. Se for importante acelerar, senão acabamos. O que é que então o paciente tem que fazer? Deve fazer. Nós nunca temos que fazer nada, mas para nosso bem e para ajudar quem está ali daquele lado, eu falo por mim, eu já fiz parte daquela equipa há alguns anos, bastantes, e eu sinto quando alguém está ali e quando não está. Consegue-se sentir se as energias estão a bater numa gabardina impermeável e quando estão a ser absorvidas. Quando está ali a paz e quando está ali em tranquilidade. E quando está a funcionar e quando não está a funcionar. Consegue sentir isso. Portanto, depende não só da equipa, mas sobretudo de quem entra ali e quem se senta na cadeira. Se nós trabalharmos a nossa disposição, é por isso que nós falamos muitas vezes, é importante chegar às palestras públicas meia hora antes. É importante não falarem para o lado durante os 5 minutos que faltam para começar. Porque isso tudo vai somar o ambiente deste espaço. O ambiente vai ser melhor ou pior de acordo com o esforço individual de todos que estiveram aqui nesta sala. Há uns que fazem milagres, há uns que chegam aqui 5 minutos antes e já são calmos, já conseguem concentrar-se naqueles 5 minutos, mas a maior parte não consegue. E não consegue ao fim da palestra. Já só está a pensar que vai ao passe, ou que vai fazer não sei o quê. Chega ao passe e ainda não está tranquilo essa pessoa. Não vai estar suficientemente concentrada para receber o passe, não há hipótese. Não está tranquila, não está, nem sequer está a perceber o que está a passar, o que é que deve fazer, o que é que pode fazer. É parte de nós, o processo começa em nós e acaba em nós. Não há volta a dar. Tem que ter conhecimento sobre o passe. Hoje em dia, quase que já ninguém vai ao médico e só ouve o que ele está para ali a dizer e aceita imediatamente. Todos nós, depois vamos ao Dr. Google, não é? Deixa lá ver se o tipo tem razão. Vamos ouvir a opinião de outro tipo qualquer, não é? Isto é igual. Deixa-me lá ver se estes tipos de equipa de passe trabalham bem. Porque senão, isso o tipo é agradável, o tipo é agradável. Porque realmente cheira-me a isto, não é? Nem sequer tomou bem. Pode acontecer, não é? Pode acontecer. Não estamos ali a fazer uma troca energética, é uma coisa muito, muito íntima. Acaba por ser. Daí que temos que saber como é que funciona. Devemos, é para o nosso bem. Temos que nos dispor, preparar para isso, recolher, etc. E não ter ilusões. Em que ponto é que eu cheguei àquela sala no dia tantos do tantos, em 2017? Eu cheguei a um ponto tão desgraçado que aquilo só vai ter um pequeno efeito. Um pequenino efeito. Aquilo vai começar a reverter um processo gigantesco de déficit, de buracos no perispírito, etc. Não é? Mas já foi bom, já fez ali qualquer coisinha naquela noite. E agora esta semana vou trabalhar outra vez a semana toda e o próximo passo já vai fazer ali mais um bocado de betume noutro sítio qualquer. Nem abusar, porque senão tornamos os tais papa-passos, não é? Dependentes. Eu utilizo o passo às vezes que me apetecer, mas não devo entregar ao passo a responsabilidade de me curar. É uma situação de recurso para me ajudar depois a fazer a minha parte. Essa sim é que me vai curar. Mas quando muita gente entra aqui dentro desta associação, deposita nos trabalhadores a responsabilidade de os ajudar. Ninguém tem a obrigação de ajudar ninguém. Temos o prazer de ajudar. De mostrar os caminhos, partilhar os caminhos que nós próprios utilizamos para nos ajudar. Mais nada, o próprio é que se ajuda, não é?
Quando não resulta, às vezes não resulta, temos que avisar que não resulta. Não há volta a dar. O comportamento. Eu a lista pareço um anjinho, não é? Como eu disse. Mas saio da lei e sou uma peste que ninguém suporta, sou mesmo um tipo desagradável. Não há hipótese. Quem é que eu estou a enganar? Falta de fé e receptividade. Eu até acho que isto funciona, mas... não é? A natureza do problema. A natureza da enfermidade. Portanto, não é uma panaceia, não é aquilo que vai resolver tudo. Por vezes, a própria doença pode ser a melhor terapia. Naquele momento, é mais pedagógico para aquele espírito aquela fase do que propriamente ultrapassar aquela fase. Aquilo já é uma decisão do próprio e dos amigos espíritos simpáticos que o acompanham. Portanto, não há volta a dar. Não quer dizer que nós não tentemos, devemos tentar sempre. Porque já estamos no bom caminho para mudar o comportamento, não é? Todos podemos receber o passe, mas não deve ser dado indiscriminadamente. Mas, isto é que é importante, é o paciente, o beneficiado, e não o passista que deve definir se necessita dele ou não. E espero que isto nunca possa acontecer nesta casa, eu acho que nunca aconteceu, alguém ter a habilidade de dizer assim, tu já é a terceira vez que te vejo aqui seguido, não é? Acho que estás a exagerar um bocadinho. Porque não se acumula energia. Ao assambarcar aqui passes, 12 passos seguidos, não é? E fico aqui com as baterias carregadíssimas. Não funciona assim, isso não funciona. Mas há quem pense também que funciona. E depois, quanto mais simples, melhor. Quem está ali a ter o verdadeiro trabalho é a equipa espiritual. Nós estamos a emprestar energias vitais próprias de um ser encarnado, que é essas que o outro precisa, ou a outra precisa. Mas quem vai canalizar para os pontos necessários são eles, a sabedoria deles. Daí que aquelas tais técnicas ritualizadas, aquilo é só folclore. Não há necessidade nenhuma disso. Senão não havia os passos à distância, a irradiação não funcionava e funciona. O próprio perispírito vai distribuir naturalmente pelo seu déficit as energias. Não adianta, mesmo que a pessoa diga, eu tenho aqui um problema qualquer, no rim, no fígado, no estômago, não interessa. Não adianta estar ali com as mãos em frente ao estômago, não vale a pena, não tem necessidade nenhuma daquilo. Zero. Temos ali muita gente sábia dentro daquela sala. Até os nossos próprios espíritos protetores fazem isso. Muito melhor do que nós. Quanto mais folclore, pior. Alternativas, bons hábitos espirituais e mentais, porque senão estávamos muito mal se não houvesse alternativas nos sítios que não há associações espíritas, não é? Bons hábitos físicos, altruísmo, voluntariado, otimismo, paciência, conhecimento, oração. Isto pode ser um passo absolutamente fantástico. Pode e é sempre quando funciona, não é? Amoroterapia. É verdade, não concordo. E fugir de situações que nos fazem desperdiçar em abundância energia. Como, por exemplo, pessoas que passam a vida inteira a querer corresponder às expectativas criadas pelos outros. O perfeccionismo. E sempre que se erra um bocadinho, pensarmos que somos uns desgraçados, uns pecadores, uns imperfeitos, uns tristes. Isso lança-nos num buraco terrível em termos energéticos. Trabalhar em demasia. Não é só profissionalmente. Trabalhar em demasia como lei do trabalho. É um erro grave em termos de desperdício de energia, não é? Estar atentos
e aproveitar os diversos espaços que a vida já nos oferece. Outra coisa é não ter medo de expressar os nossos sentimentos. E não ter nada só a ver no aspecto afetuoso clássico. Não. É expressar os sentimentos de uma forma geral. Porque isso faz-nos muitíssimo bem, equilibra-nos muito em termos de realização e em termos de conforto interior. E é uma das coisas que quem parte mais se arrepende de não ter feito, é isto. É não ter feito isto. Aproveitar mais as oportunidades de termos alguém ao nosso lado em que temos um prazer imenso de dizer que essa pessoa é especial na nossa vida, por algum motivo, ou por muitos motivos. E todo o tempo que possamos estar com os amigos nunca é demais. Deixar o sofá enferrujar e deixar aquelas atividades que nos isolam mais, que são importantes para nos recolhermos, para nos equilibrar, mas depois é tão importante ou mais o convívio com os amigos. Isso faz-nos sentir muito bem, não é? Também outra coisa que quem parte se arrepende imenso. Deveria ter passado mais tempo com os meus amigos. Não deveria ter perdido o contacto daqueles meus amigos. São amigos? Às vezes não. Às vezes há amigos que são mais família espiritual do que a família biológica, não é? São famílias espirituais. Há famílias biológicas que é só para uma experiência ou duas. Por alguma razão, uma tarefa qualquer. E depois regressamos à família espiritual. Ou não, a própria família biológica já é uma família espiritual, ou mista. Permitir-nos ser felizes. Isto é um ímã de energias que nós não conseguimos sequer parar. Às vezes até temos medo de desencarnar. Porque quando estamos em determinados sítios, tem um oceano de energias tal, se estivermos atentos, nós sugamos aquilo tudo, nós até saltamos, como se fôssemos crianças. Ou então passamos aqui por esta beirinha e vamos a pensar num problema. E durante uma vida inteira passamos por uma beirinha destas. Não é? Só depende de nós. E sempre que pensemos no passe, pensemos como realmente uma terapia muito boa que a doutrina espírita trabalhou e pôs à nossa disposição. Mas sempre que não possamos aproveitar isso ou utilizar isso, nunca esquecer que não é decisivo isso. Temos muitas formas de o fazer. Quase qualquer tipo de comportamento que possamos ter está imediatamente a emprestar energia ou a desperdiçá-la. Todo tipo de pensamento. Isto é uma unidade processadora, não é? Qualquer momento que esteja a acontecer, nós estamos a processá-lo imediatamente. Há quem entre num carro, vai fazer uma viagem e diz assim, chatice, uma viagem cansativa, não sei o quê, não sei o quê. E há outro que entra no carro e diz assim, espetacular, uma viagem, posso ouvir música, posso pensar, posso ver a paisagem. São duas perspectivas de vida completamente diferentes. O outro está-se a candidatar a ser infeliz. Já é, para dizer aquilo já é uma pessoa infeliz. E o outro não, está a sugar as energias positivas do universo. Em tudo o que fazemos, não há nada que não seja assim. Quando nos distraímos, precisamos do tal recurso, como vai ser agora a seguir,